Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Hoje no Ar, o programa de entrevistas do Grupo Hoje de Comunicação. Nosso convidado de hoje é o economista, contador e CEO da Contabyte, Contabilidade e Inteligência Digital, Robson Guedes. Ele é especialista em administração pública pela Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuárias e Financeiras e bacharel em Ciências Jurídicas pela Universidade de Mogi das Cruzes, tendo mais de 20 anos de experiência nas áreas de administração, finanças, contabilidade e orçamento público. E recentemente anunciou a sua pré-candidatura à Prefeitura de Suzano. Seja muito bem-vindo, Robson, mais uma vez aqui com você, é um prazer te receber. Léo, um prazer é todo meu estar aqui com você. Eu já falei para você várias vezes, né? Você é uma grata revelação do jornalismo do Alto Tietê. Obrigado. E você vai para voos mais longe, então é um prazer estar junto com você aqui, com o Walter, com a Neuza, para a gente nesse espaço, para a gente poder falar um pouquinho da cidade, falar da vida das pessoas. É um prazer te receber aqui mais uma vez. Você foi uma das minhas primeiras entrevistas, te receber aqui mais uma vez, agora nesse cenário novo, renovado. É um prazer sempre ter esse bate-papo com você. E, Robson, a gente quer falar sobre muitos assuntos, a gente quer falar sobre a cidade, a gente quer falar sobre economia, porque é uma coisa que eu sei que você gosta de falar também. E não dá para falar de cidade sem falar de país também. E a gente viu o Brasil tendo um crescimento, apresentando um crescimento do PIB de 2,9%, voltando a ser a 9ª maior economia do mundo. E eu queria que você falasse um pouco quais são os fatores que puxaram esse crescimento no nosso país, como as cidades puxaram um pouco esse crescimento do país no último ano. Léo, o que acontece, né? Os números são positivos hoje no cenário, quando a gente traça um cenário econômico para o país, né? Sim. Mas a economia, ela é muito instável. Sim. Então, é que nem a temperatura. Hoje está, né, super calor, amanhã vem frio e vice-versa. E a economia, ela passa por essas intempéries também, né? Não as da natureza, mas as da economia. Então, quando sai uma guerra, mudam as projeções. Quando tem uma alta do dólar, muda as projeções, né? Quando a meta da inflação ela é reavaliada, muda as projeções. Então, muita coisa mexe na economia. Mas assim, eu tenho certeza, estudando tudo que a gente estuda, que hoje a economia do Brasil, ela se sustentou e ela tem perspectivas de positividade graças ao micro e pequeno empresário. Sabe, aquele empresário que tem uma empresa de 1 até 100 funcionários. Uhum. Ele é que sustenta a economia hoje do Brasil como um todo. Por quê? Hoje, são esses micro e pequenos empresários que são dono de todos os comércios que a gente vê por aqui, pequenas fábricas, pequenos prestadores de serviço, e eles têm um número positivo, até para completar a sua resposta, que assim, hoje no Brasil, o problema do desemprego, ele está meio que sendo absorvido pelas micro e pequenas empresas, que geram hoje 70% dos empregos gerados no Brasil. Isso fez com que ter mais emprego, você tem mais consumo, o comércio fica mais feliz, o empresário fica mais feliz, as pessoas tendo emprego, elas ficam mais felizes porque tem dignidade, emprego gera dignidade para as pessoas, né? A pessoa pode ir ali comprar suas coisas, gastar o seu dinheirinho trabalhado, e isso tudo essa força, pequena e média empresa, mais as pessoas empregadas, que está fazendo os números da economia do Brasil eles serem mais positivos. Se você, por exemplo, pegar a economia, se você olhar sobre o aspecto da indústria, a indústria não tem investido no país já há muitos anos, né? Não há investimento do empresário dentro das suas plantas industriais, e não há emprego gerado. Pode pegar os últimos números do CAGED, sim, os números das pesquisas do mapa de empresas lá do Ministério do Ministério da Indústria e Comércio. Se você pegar ali, não é a indústria que tem gerado renda e gerado receita para o país, é a pequena e média empresa. Então, graças a ela, as pequenas e médias empresas, a gente conseguiu ter um cenário mais positivo para 2024. E eu vi alguns economistas acabaram se preocupando um pouco em uma certa questão sobre esse crescimento. Se continuasse esse crescimento neste ritmo, digamos 3% todo ano, podia a inflação aumentar. Às vezes o pessoal não entende, porque a gente geralmente ouve assim,
PIB cresceu, então é bom, é um sinal bom. Como é que pode ter essa relação? O PIB crescendo, a inflação aumenta, então nossa vida tem uma dificuldade a mais. É que assim, a inflação é o grande termômetro da economia, né? Sim. Quando a inflação ela é muito negativa, ela começa a corroer o bolso de quem? De quem é mais pobre, do trabalhador, que vive de salário, e essa pessoa, com a inflação alta, ela acaba tendo dificuldade de ir no mercado, comprar comida, né? De comprar o básico, comida, remédio e viver. Então, se a inflação ela cresce, ataca o trabalhador, acaba atacando a classe menos favorecida. E para você controlar a inflação, você tem que subir a taxa de juros. Né? Então, a taxa de juros Selic, que é a taxa básica do Banco Central. Quando você aumenta a taxa de juros, o que você faz? Você tira crédito do mercado e aí quem é indústria, quem é comércio, tem dificuldade de ter crédito. Pegar crédito no banco, de pegar dinheiro nos bancos para fazer troca de dinheiro, para fazer capital de giro. Isso acaba deixando a economia um pouco estagnada. Aconteceu com a gente no ano de 2022. Sim. Só que em 2023 o Banco Central começou a reduzir a taxa de juros. Sim. Porque controlou a inflação, foi reduzindo taxa de juros, inflação controlada, taxa de juros a níveis mais tranquilos, e aí você volta a ter um consumo. As pessoas podem comprar a sua televisão lá nas lojas de departamento, fazer carnezinha, porque tem mais crédito, né? Mas aí você tem que controlar. Não pode ter uma explosão de consumo, não pode ter uma taxa de juros muito alta. Sim. E aí o governo tem que... aí quando fala governo e o Congresso Nacional, né? Sim. Porque o Congresso Nacional ajuda muito os presidentes, os deputados e senadores ajudam muito os presidentes a favorecer esse cenário econômico. Então, o Banco Central, a Presidência da República e os deputados, acho que todos eles caminharam numa sinergia boa que fizeram com que, no tempo certo, a inflação caísse, taxa de juros caísse, geração de emprego. Por isso que nós temos essa sensação de uma tranquilidade econômica. Sim. Mas ela não é real. Tá? E, assim, o que poderia torná-la real, assim, só pra gente terminar, assim, ou sempre, igual você falou, a gente sempre tá tendo a possibilidade de toda essa economia dar uma desmoronada. Ótima pergunta sua. O que vai tornar ela real é a manutenção da inflação baixa, a queda mais ainda da taxa de juros. A gente pode imaginar que há 3 anos atrás a taxa de juros ela era 2,75, há 4 anos atrás. Chegou a 14,25. Hoje está em 11 alguma coisa. 11,75, 11,25, né? É por aí. Então a gente precisa descer mais isso para as coisas ficarem melhores para a população no final, porque é a população que precisa de emprego, renda, etc. Né? Mas a realidade ela é sazonal, que nem eu falei para você. Se hoje está muito calor, muito legal, está muito gostoso para a economia, amanhã pode estar muito ruim, ou pode ter um período de calor, de tempo azul, né? Um verão prolongado. Um verão prolongado, né? E aí, mas as guerras, né, elas acabam atrapalhando. A gente vê que antigamente a gente falava em guerra, era difícil a gente ver guerra, né? Sim. Eu lembro da guerra das Malvinas, Argentina com a Inglaterra, né? Depois a guerra do Iraque, a do Afeganistão, mas agora virou rotina, né? Então, guerra da Ucrânia e Rússia, guerra da Israel com Hezbollah, né? Exatamente. E aí a gente lê bastante, existem possibilidades de outros conflitos aí mundiais, né? Da própria Rússia com os países da OTAN. Tudo isso acaba deixando a economia nesse negócio, na sazonalidade. Pode estar muito bom hoje, amanhã pode não estar. E em países que influenciam muito a economia mundial, Sim. né? Porque quando às vezes acontece, pode ser Estados Unidos, em algum país do Oriente Médio, mas às vezes são países que nem sempre influenciaram tanto a economia mundial. Agora estão envolvendo... Qualquer país hoje influencia, Exatamente. Né? Qualquer país hoje influencia. Hoje, né? A dinâmica da ordem mundial... A guerra da Rússia e da Ucrânia... A Rússia e a Ucrânia são tão longe, tão distantes do Brasil, né? Exatamente. E você vê o que afetou diretamente, né? A questão de grãos, mais vindos da Ucrânia, assim, isso. Tudo tem uma mudança. A parte dos fertilizantes, né? Exatamente. Que a Ucrânia era um grande fornecedor para o Brasil, exportador para o Brasil de fertilizantes, atrapalhou. Sim. Então, a economia tem que ser tratada diariamente. Você tem que ir tratando ela, cuidando para que ela não perca o seu caminho, não se desvie ao longo dessa... Vai fazer frio?
Então a gente precisa ver, vai fazer frio nos próximos meses. Então o que precisa fazer? Qual o dever de casa para a gente manter a realidade de forma mais positiva, né? E assim, pessoal, todo esse conhecimento não é à toa que o Robson Guedes tem. O Robson Guedes é contador há muito tempo e tem a Contabyte, que é uma empresa que tem crescido muito nos últimos anos, inclusive conquistou um novo espaço aqui pertinho na região central de Suzano. E como é para você ver a sua empresa se desenvolvendo tanto na cidade aqui de Suzano quanto na região do Alto Tietê? A gente fica muito feliz, Léo, porque o que acontece? Quando a gente criou a Contabyte, a gente criou sobre um propósito que era de poder conectar pessoas. E quando você começa um negócio, você começa ali, né, sem nenhum cliente, você começa a agregar 1, 2, 3, aí você tem 50, 100, aí você ganha uma proporção que aí aquele seu propósito lá atrás, que era o de conectar pessoas, ele ganhou uma força tão grande que aí é o momento de você conectar, né? Então essa explosão da Contabyte, ela vem muito do quê? Da conexão da Contabyte, e a Contabyte não é o prédio lá, os computadores, os sistemas que a gente tem em tecnologia. A Contabyte são as pessoas que estão lá dentro. As pessoas que trabalham comigo, trabalham com a gente, com a Marina, são pessoas de verdade. Elas, né, têm o problema do dia a dia, um dia acorda com febre, um dia tem um problema com o filho, um dia a própria pessoa que está trabalhando pode ter um problema emocional, um desgaste emocional. A gente procura entender como é o ser humano. E a gente lá dentro tem uma cultura de um laço fraternal entre as pessoas, e aí isso fortalece muito. E aí a Contabyte cresceu por conta disso. O prédio, as tecnologias, todos os nossos equipamentos são fruto dessa conexão das pessoas lá dentro que se uniram para transformar a Contabyte numa das maiores contabilidades do Brasil. E aí a gente está conseguindo fazer o que era esperado, fazer conexão dos nossos clientes com os nossos clientes, e aí está gerando muito negócio. Então muita gente, assim, a gente tem às vezes, no último evento que nós fizemos, eu tenho um cliente lá que é pequenininho, se conectou com um cara que é gigante, né? Que era uma coisa que para ele era impossível de acontecer. A gente conseguiu juntar o pequeno e o grande, e aí você vê. E aí às vezes a gente acha que o grande, ele não vai ajudar, né? O grande só vai ajudar o grande. Não, o grande estendeu a mão para o pequeno e puxa. Né? Então essa conexão que é a mais importante, né? Então a Contabyte, ela é uma empresa de gente, de pessoas que sabem que precisam melhorar a vida das outras pessoas. E atualmente quais são os serviços que a Contabyte oferece para a empresa que quer contratar? Não, quero contar com o serviço da Contabyte. A pessoa vocês vão oferecer quais serviços? Quais são os serviços ali aparecendo? A gente fala que a gente vende para os nossos clientes uma experiência na contabilidade. A experiência na contabilidade não é a gente mandar guia no final do mês, não é mandar o olerite para pagar. A experiência na contabilidade é a gente trazer o cliente para a nossa estrutura, trazer essa proximidade e levar para o cliente essas conexões. Então, conexões com gerentes de banco, que às vezes tem crédito para liberar e não conseguem encontrar pessoas para liberar o crédito. A experiência de o pequeno ajudar o grande ou do grande ajudar o pequeno. Então, a gente vende uma experiência. E nessa experiência passa ali por... a gente faz hoje aproximadamente folha de pagamento de... Hoje são mais de 5 mil funcionários que a gente administra com folha de pagamento. A gente faz elaboração de balanços. Acho que uma das nossas especialidades são a construção do balanço das empresas. Porque a gente acha que contabilidade é só mandar guia, etc. Não, contabilidade é você criar relatórios financeiros, criar balanços para você prestar contas para a Receita Federal, para a sociedade e para as pessoas, né? E gerar resultado para quem é dono da empresa. Sim. Então, quando a empresa tem um balanço muito bem feitinho, o dono do CNPJ, ele consegue ter voos maiores. E aí, assim, não adianta o CNPJ tá super bem, tá vendendo bastante, ganhando muito dinheiro e o CPF do sócio não acompanha. Sim. Então tem que crescer CPF e CNPJ junto. A Contabyte entrega isso, entrega o crescimento para o cliente. A gente quer entregar crescimento e prosperidade. E além disso, vocês estão oferecendo até serviço de mentoria, né? Como esses programas têm auxiliado essas pessoas a crescerem? Deu para ver até nas redes sociais de vocês, tem uns relatos assim, do pessoal contando como o negócio deles cresceu depois do processo de mentoria, como tem sido. O que acontece? Eu percebi há 3 anos atrás que a gente tinha que entrar na onda daquilo que estava acontecendo no Brasil, né? Em São Paulo principalmente, de acompanhar os grandes players da contabilidade, os grandes players da contabilidade e dos negócios,
que começaram a capacitar algumas pessoas. Eu passei por isso. Eu fui para São Paulo estudar, fui lá no G4, fui fazer outras mentorias, fui fazer mentoria. Hoje faço parte do Fire Club, que é um grupo do maior contador do Brasil, que é o Johnny Martins. Eu fui buscar experiências em São Paulo para trazer para Suzano. E nós fomos buscar essa experiência de aprender como São Paulo faz, como as pessoas que estão lá em cima, lá no alto, fazem e entregam para aqueles que podem pagar um ticket mais alto lá e entender como eu posso prosperar no negócio. Eu fui buscar isso em São Paulo, nós fomos buscar isso, e aí não foi só não, eu e meu time. Trouxemos para a Suzano e criamos uma mentoria nossa, mas a mentoria nasceu de pessoas que procuravam a gente já com um grau de maturidade um pouco mais avançado, digo empresarialmente, ou aquele jovem que assim, ó, eu quero um dia ser empreendedor, então eu quero fazer a mentoria para aprender. E aí essas pessoas começaram a procurar a gente, e aí como eu falo que essa conexão é importante da gente, o problema do cliente é o nosso problema, a gente criou um programa onde a gente a capacita. Então a gente pega o empresário que tem um comércio, um serviço, uma indústria, ele tem lá suas dores, seus problemas. A gente vai mapear todas essas dores, a gente vai criar toda uma estrutura para que esse empresário consiga ter mais resultado na empresa dele. Então, aquilo que é muito caro em São Paulo, a gente trouxe para Suzano com um ticket mais baixo, onde o empresário consegue ter as mesmas experiências daquele cara que vai para São Paulo, mas aqui em Suzano. Sim. E aí gera resultado. Que daí já é mais perto de casa, às vezes, é o que o Gosto falou, dá oportunidade pro empresário que é menor, que às vezes não tem tanta condição financeira e já maneja tudo isso e o negócio prospera aqui também. Prospera. Né? E aí é o propósito. Então a gente tem um grupo lá de pessoas que são dos diferentes níveis de economia, é uma diversidade muito grande. Ali tem o pequenininho e o grande, tem aquele que sabe muito e aquele que sabe pouco, tem uma diversidade tão grande que quando você faz os encontros mensais e as pessoas se encontram, gera uma energia gigantesca. Isso é muito legal. E as pessoas às vezes acham que eu não sei fazer, acho que eu tô ruim. E quando o cara chega e começa a conversar, ele percebe que ele não tá tão ruim, não. Ele pode melhorar mais, ele tá bom e pode melhorar mais, né? Então essas trocas são importantes pra gente ajudar os empresários, as empresas a prosperarem na vida, a terem sucesso. E Robson, dá para falar que você é um empresário de sucesso, né, aqui na cidade, com toda essa sua trajetória, mas eu queria que você falasse, assim, até para ser essa troca de experiência com alguns empresários que podem estar assistindo. Em toda a sua trajetória, você consegue citar qual foi talvez seu maior erro e qual tenha sido o seu maior acerto dentro de tudo isso que fez chegar onde você está hoje? O maior erro não tem, porque foram vários os erros. Então, quando você é empreendedor, você vai errar bastante, né? Então, eu até brinco que uma época a Marina falava para mim, mas nossa, Robinho, nós estamos errando muito. Eu falei, se a gente tivesse um manual de como fazer a coisa certa, a gente comprava esse manual e faria a coisa certa, né? Mas, nessa jornada empreendedora, a gente erra bastante, mas a gente tem que errar, corrigir e não voltar a ter esse erro. Então eu digo que os erros são normais, não teve um grande erro. Eu acho que eu tenho certeza que não... nós trabalhamos com gente muito jovem, com gente mais sênior, compramos tecnologias das mais caras, das mais baratas, testamos tudo que você pode imaginar. Então assim, foi uma grande experiência de negócio, e aí às vezes você compra uma tecnologia muito cara, não serve para o seu negócio. Você compra uma muito barata e vai servir, e você acha que o barato não é bom e é bom, né? Às vezes você coloca uma equipe só de jovens, não vai dar muito certo. Só de sêniors também não vai dar muito certo. Mas quando você mescla o sênior e o jovem, o negócio muda, né? Então acho que o meu não tem um erro assim que eu considero que foi muito marcante. Agora, os acertos, aí são vários, né? Então acho assim, a minha jornada enquanto professor universitário, acho que na minha vida empresarial foi um grande acerto, porque eu pude me conectar muito com jovens e aí buscar muitos talentos na faculdade para trabalhar comigo e para indicar para as pessoas. A faculdade te rejuvenesce, né? Então você sempre se sente jovem, né? A faculdade te dá credibilidade e você está sempre se atualizando. Então acho que assim, a minha jornada universitária como professor coordenador me ajudou bastante e me deu muita força. Como empresário, a dedicação, a perseverança, então assim, de acordar muito cedo e dormir muito tarde, de perseverar, porque tem dia que tive dias muito, muito difíceis, né? Assim que não dá para você dividir com ninguém. Às vezes você deita na cama, você vai chorar sozinho ali e achar força para outro dia você continuar. Então assim, perseverança, dedicação, vontade é muito importante. Ninguém vai conseguir sucesso sem trabalhar.
trabalhar muito. Então, acho que essa parte do trabalho foi fundamental. Ter uma equipe, né? Então, criar uma equipe, como eu criei a nossa equipe hoje, também foi um grande acerto. Então, eu fui buscar as pessoas. E, obviamente, Léo, que você vai ter numa equipe, as pessoas não vão ser iguais. Sim. Né? Não vão ser iguais por religião, não vão ser iguais por sexo, por cor, por raça, nada. E você tem que ter, quanto mais a sua equipe for... quanto mais diversidade você tiver dentro da equipe, né? Hoje eu chego na Contabite e falo assim, caramba, tem mais mulher do que homem aqui dentro, né? E foi uma coisa que aconteceu naturalmente, né? Sim. Porque a mulher faz uma diferença muito grande no negócio. A mulher é muito sensitiva, né? Então, então a gente e é assim, ó, acho que essa é uma das coisas fundamentais. Vou falar para você de coração aberto, uma coisa que eu sempre não ter preconceito de nada. Uhum. A gente nunca teve preconceito de nenhum tipo de religião. A gente tinha na equipe, tem na equipe, pessoas de todas as religiões. E eu nunca falei assim, olha, você vai conversar com aquela pessoa? Não vai você porque a tua religião não é igual a dele. Nunca aconteceu isso. Ou a pessoa, por qualquer coisa, nunca tivemos um preconceito. E isso daí, acho que foi o maior acerto, de montar uma equipe sem ter nenhum tipo de preconceito, nenhum tipo de rotulação. Uhum. Acho que esse foi o maior acerto. Então, acho que eu consegui trazer pessoas para o nosso time que deram para nós esse grande... Acho que foi o maior acerto dessa minha jornada. Uma equipe diversa, né? Assim, óbvio que eu estudei bastante. Claro, sim. Assim, tem coisa básica, né? Acordar cedo, dormir tarde, estudar. Eu falo para os meus alunos, quer crescer na vida? Estuda. Quando você cansar, estuda mais. Quando você estiver bem cansado, estuda mais um pouquinho. Você está cansado, não aguenta mais estudar? Estuda. Aí você vai ver que isso vai transformar a sua vida. Porque a educação transforma a vida das pessoas. Com certeza. E falando sobre educação, falando agora sobre cidade também. Você recentemente, Robson, você anunciou em primeira mão hoje, diário.com, que você é pré-candidato a prefeito de Suzano. Eu queria que você falasse, além da sua experiência como empresário de sucesso, como secretário municipal de finanças, você foi em Ferraz de Vasconcelos, o que mais lhe qualifica a ser prefeito de Suzano? Acho que a primeira coisa é o estado de espírito. O meu estado de espírito é que eu posso ajudar as pessoas de verdade a melhorarem nas suas vidas. Acho que o prefeito tem que ajudar as pessoas a terem uma vida melhor, mais saudável, né? Então, esse meu estado de eu entender que eu estou no momento que eu posso ajudar as pessoas. Uhum. Então, acho que esse foi o primeiro sinal para mim me definir como pré-candidato. O amadurecimento de uma jornada onde eu estudei muito, onde eu trabalhei muito, onde eu me encontrei muito com jovens, onde eu me encontrei muito com sêniors, onde eu trabalhei muito com empresas de todos os segmentos, com entidades do terceiro setor de vários segmentos, de um encontro empresarial, assim, acho que tudo foi acontecendo na minha vida e me preparando, né? Então, a minha formação como especialista em administração pública, as minhas formações na faculdade, a minha dedicação nos cursos, a minha vontade de ajudar as pessoas, a reciprocidade das pessoas comigo, né? Então, tudo isso criou para mim um estado de espírito que, assim, acho que eu posso fazer mais. Acho que se eu estando na política, eu vou conseguir representar mais as pessoas e entregar mais daquilo que eu quero, que é o amor de verdade às pessoas. E assim, Robson, a cidade de Suzano se desenvolveu nos últimos anos. Só de falar de orçamento, por exemplo, em 2017 era de 731 milhões e hoje, em 2024, foi aprovado para 1,4 bilhão. Eu queria que você falasse um pouco quais são os fatores que levaram ao crescimento dessa arrecadação municipal, mas como fazer com que a cidade de Suzano continue a crescer, continue arrecadando, continue a se desenvolver? O orçamento da cidade de Suzano hoje é de 1.436 bilhões de reais. A gente olha e fala, né, é um big orçamento, né? Sim. E realmente é, né? 1.436 bilhões. Mas por trás desse orçamento, você tem que ter um bom planejamento para que esse orçamento realmente se realize, né, com a arrecadação dos impostos, o controle financeiro. Você tem que controlar a despesa. Você tem que controlar bem o gasto público. Exatamente. Porque não tem sobra de dinheiro. Se pegar aqui, eu até trouxe umas coisinhas legais. Então, infraestrutura limitada. Quase parando em uma década, recursos públicos para a mobilidade caem menos da metade. Isso é uma matéria
de um jornal grande do país que fala da falta de recursos para a mobilidade urbana. Aqui, ó, para especialistas, forte dependência de repasse fiscal agrava, de repasses agrava o quadro fiscal. Quer dizer, os municípios são cada vez mais dependentes do governo federal para eles sobreviverem e pagarem suas contas. E aí tem reforma tributária que vai mudar a forma do repasse dos recursos para os municípios nos próximos anos. Aí você vê, ó, foi um problema seríssimo dos prefeitos no ano passado. A arrecadação de ICMS cai 14%. Isso afetou muito. Assim, para a gente falar dos 645 municípios do estado de São Paulo, o único município que não sofreu nada foi o município de São Paulo. Porque hoje arrecada tem um orçamento muito, muito forte. Mas se pegar os outros 644 municípios, a queda da arrecadação foi para todos, 14%. Exatamente. Né? E 14% de 1 bilhão dá 140 milhões. É muita coisa. Você vê aqui, olha, ó, frota de carros multiplicou, né, nos últimos anos desde 2001. Quer dizer, falta recurso para mobilidade, e aí o problema lá em cima, falta recurso no governo federal, vai faltar no estadual e vai faltar para os municípios. E aí você pega aqui, ó, problema de planejamento, ó, tempo frio aumenta em 30% os atendimentos nos hospitais e clínicas da região. Tudo isso faz a gente ter a certeza que um orçamento muito... assim, que a gente acha 1 bilhão 436 milhões é muita coisa, e não é, porque esses não são problemas, aqui ó, não são problemas de Suzano, eu trouxe problemas do nosso país, né? E Suzano passa por isso também, né? Então, a necessidade dos próximos anos de você ter um controle efetivo das contas públicas, de ter uma gestão super eficiente de controle dos gastos, de controle social, etc., vai ser importante para que as prefeituras no futuro não entrem em colapso, né? Sim. De falta de medicamento em um posto de saúde, num hospital, de falta de recursos para pavimentação, de falta de recursos para alimentação, né, escolar. Então, os próximos anos vão ser anos muito difíceis para as administrações públicas. Porque a principal reclamação das prefeituras é essa falta de repasses do governo federal, essa diminuiu bastante, apesar de ter toda a questão do governo ter lançado o PAC para a aceleração de crescimento, ainda não se viu isso efetivamente, ainda falta esses repasses. O governo federal, via de regra, ele realiza repasses para os municípios através de convênios, e os repasses os grandes valores de repasse são para capital, para investimento, né? Então, para você construir uma estrada, um hospital, uma escola, né? Ele não passa recurso para você pagar o custeio do dia a dia. Sim. Então, o dia a dia bate na porta do prefeito lá, pagamento de água, luz, telefone, gasolina, medicamento, folha de pagamento. Então, são muitos os problemas que chegam na ponta do prefeito, e aí o prefeito não tem para onde correr. O governo federal não manda recurso para o custeio da máquina pública. O governo estadual não manda recurso para o custeio da máquina pública. Então, a máquina pública, quando a gente fala, é a administração pública por inteiro, né? A gente fala muito máquina pública, quer dizer assim, ó, toda a administração pública, prédios, pessoas, né, equipamentos. Então, o custeio é aquilo que precisa de dinheiro para as coisas acontecerem de verdade, ele é muito limitado. Sim. E aí onde entra esse problema do colapso. Muitos municípios colapsaram aqui nos últimos tempos, né, no estado de São Paulo, por falta de recurso. E município rico, hein? Sim, e falando sobre também essa questão de investimento na cidade, uma área que muitas vezes é muito alvo de muitas reclamações é a questão da segurança. A cidade de Suzano, por exemplo, no último ano sofreu um aumento de 6% no número de furtos. E já no início desse ano viralizou, por exemplo, aquele arrastão que teve numa loja de departamentos aqui na região central, inclusive próximo a uma base da GCM. Eu queria que... Porque, mesmo com tanto desenvolvimento dos últimos anos, parece que Suzano ainda sofre na área de segurança, e qual seria talvez uma solução para isso? Ô Léo, eu sou pré-candidato a prefeito, e não é porque eu sou pré-candidato a prefeito que eu vou falar mal, né, ou vou criticar algo que eu, assim, Robson, entende que tá bom, né, que pode melhorar, né.
a gente vê esse caso que aconteceu nas lojas americanas, né, que aconteceu em Suzano, você vê que isso tem acontecido no mundo inteiro. E aí o menino que vê as redes sociais, ele viu que aconteceu nos Estados Unidos, que tem acontecido muito, que aconteceu em São Paulo, aconteceu na Europa. Está acontecendo na Europa. Ele acha que ele pode fazer aqui também, né? Porque ele não tem a sensação do regramento jurídico, né? Mas assim, ó, eu acompanhei o caso e assim, Suzano, o doutor Afrânio, que é o secretário de Segurança Pública, ele faz uma gestão muito boa como secretário. Então, o prefeito Rodrigo e o Afrânio, eles complementaram muito bem aquilo que o Estado acaba não oferecendo, né? Mas precisa melhorar, precisa avançar mais, né? Então, eu acho que os números são sempre difíceis quando a gente fala em segurança e saúde. A gente precisa melhorar, mas a gente não pode tirar o mérito deles. Não é porque eu sou pré-candidato a prefeito que eu sou contra quem está no governo e está fazendo um bom governo, né? Não vou criticar, né? Não vou brigar. O Rodrigo e o Afrânio fazem eles têm uma boa governança na segurança pública. Precisa melhorar? Óbvio que precisa, mas a atuação deles... Tanto é que os casos mais críticos, eu vi o prefeito, vi o Afrânio, imediatamente, naquele roubo de moto ali na Jorge Ben Maluf, né? Que teve aqui na Glicério. Isso, eles atuaram fortemente, então a gente tem que dar os louros a quem merece. Eles foram eficientes nisso, mas a gente tem que melhorar, né? Mas a melhora, ela não passa só pelo município, passa pelo Estado. Acho que tem que cobrar mais o governador, né? Os municípios têm que cobrar, porque a segurança pública é um problema que é do Estado. Sim. O Estado tem que melhorar para todos os municípios e, consequentemente, os municípios vão conseguir trabalhar melhor essa área e os municípios têm que fazer a sua parte, né? Para melhorar. Mas acho que a gente precisa avançar mais. E, Robson, como você avalia, por exemplo, a gestão da saúde da cidade, que também saúde, segurança, educação são áreas que são Mas a gente combinou aqui, ó. Aqui no Jornal Local, saúde, segurança, educação, né? São o principal... são as prioridades do eleitor de Suzano, das pessoas, né? Exatamente. E como eu queria saber como você enxerga hoje a saúde de Suzano, como você enxerga o funcionamento dos equipamentos de saúde. Você contou aqui pra gente em off que a partir do momento que você se colocou como pré-candidato, as pessoas começaram a te procurar. Assim, olha, tem uma situação aqui, porque as pessoas acabam enxergando nesses pré-candidatos uma referência. Sabe o que acontece? Na política tem um mal que é assim, ó, quando você se coloca como pré-candidato, as pessoas acham que você se coloca como inimigo. Sim. Né? E a gente é pré-candidato, não é inimigo de ninguém. Sim. Né? E aí o que acontece? As pessoas vão lá no ouvido do prefeito e outras pessoas falar, inventar histórias. O Robinho está contra, o Robinho é contra. Não, eu não sou contra nada. Eu sou só uma nova possibilidade, uma nova opção na política de Suzano, né? Uhum. Então, isso eu queria falar, porque se as pessoas colocam a gente contra e não é o caminho, né? A nossa proposta, se a gente viabilizar a nossa pré-candidatura, é de ser uma nova opção, não contrária, não de ofender as pessoas, não de brigar com as pessoas. Uhum. E aí a saúde é um problema também do país, né? Então, saúde, segurança e educação são 3 problemas que não são só apenas dos municípios, são do país também, né? Então, precisa ter mais recursos do governo federal, dos governos estaduais, para melhorar a saúde. E aí precisa ter um pouco mais os deputados da região, eles atuaram fortemente, o deputado Estevão Galvão, o deputado André do Prado, principalmente, acho que o André na reta final, de conseguir o hospital regional aqui de Suzano, abrir ele, né, efetivamente, que já ajudou a cidade, mas a cidade precisa de mais equipamentos públicos, né? Como vai acontecer o Hospital Federal, vai ajudar, mas precisa de mais equipamentos públicos para melhorar a saúde. Uhum. Por que eu estou falando isso? Porque o orçamento é pequeno. E o problema é grande. Sim. Então hoje, se você for lá no Sírio-Libanês de São Paulo, que é um dos hospitais de referência, se você pagar uma consulta lá, você não vai ter a consulta para o dia. Você não vai ter a consulta para 15 dias. Talvez você vai ter uma consulta a partir dos 30 dias ali, você pagando uma consulta. Se você quiser fazer uma ressonância, um exame mais sério, você também vai ter que esperar na fila. Então, assim, o problema da demora, que às vezes as pessoas falam da demora,
a demora acontece para todos, né? No particular e no público. Só que no público, obviamente, a gente tem um caso de extremidade, que é quando a pessoa tem urgência, né? Tá com o filho doente, precisa ir no equipamento público e precisa ali, mais do que o atendimento do médico, precisa do carinho da pessoa e receber e falar assim, olha, seu filho tá comigo aqui, eu vou cuidar do seu filho, né? Ou eu vou cuidar do seu pai, as pessoas precisam disso. Acho que a Secretaria de Saúde, Suzano, ela fez um bom trabalho ao longo desses anos. O Dr. Diego, que é o novo secretário, ele tem um potencial enorme, ele vai dar continuidade do que já foi feito. Não é porque eu sou candidato que eu vou falar mal do Pedro Ishi, de maneira nenhuma. Ele trabalhou muito para acontecer. E não é porque eu sou pré-candidato que eu estou falando isso do Pedro, porque eu quero ser vice dele. Não, eu vou seguir com a minha candidatura. Eu quero ser candidato para representar uma nova frente em Suzano. Mas a gente tem que falar que o governo atuou, né? Mas a gente precisa melhorar. A gente precisa melhorar a saúde. Sim. Saúde, segurança e educação, a gente precisa melhorar em todos os municípios. E também em Suzano. E a gente precisa melhorar com gestão, eficiência, pessoas, processos, né? E aí é onde eu falo que a minha experiência vai conseguir trazer esse espírito. Porque assim, as pessoas às vezes reclamam dos funcionários da Secretaria da Saúde ou reclamam dos funcionários da Santa Casa. Eles são guerreiros, eles lutam ali para atender. Só que é muita gente, é muita demanda, né? E todo mundo se estressa. Mas são os funcionários da Santa Casa, os funcionários da Saúde de Suzano, são funcionários que merecem todo o nosso apoio, porque eles são guerreiros e ajudam a saúde. Só que a gente precisa mais. A gente precisa colocar mais força, mais inteligência, mais capacidade técnica, mais pessoas e para melhorar e atender mais pessoas e aí dar mais segurança para o cidadão, dar mais saúde para o cidadão e dar mais educação para as pessoas. E, Robson, além desses desafios que a gente já pontuou aqui, tem alguma outra coisa que você enxerga que é uma situação que o Suzano precisa enfrentar e a gente não falou? Olha, eu acho que assim, o que a gente precisa na cidade de Suzano e o que a gente pensa, né, é uma política de modernidade nos conceitos de gestão, né? Trazer mais tecnologias para a administração pública, trazer mais pessoas capacitadas, trazer mais processos internos, trazer mais agilidade na troca das informações, trazer mais um ambiente de conexão entre as pessoas, para que isso o problema não é só falta de recurso, né? O problema é uma nova política, um novo jeito de levar para o cidadão mais eficiência, porque eu não trouxe aqui, mas se você pegar hoje o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, ele tem um índice chamado IEGM, o Índice de Efetividade da Gestão Municipal, que ele calcula, ele avalia o prefeito não só pelos gastos, mas ele avalia pela qualidade da eficiência do serviço público. E qualidade entra legislação jurídica, processos internos, processos digitais, o quanto eu capacito o meu servidor, o quanto eu dou de instrumentos para o cidadão ter mais administração pública à sua mão. Então a gente precisa entregar para a cidade mais efetividade dos recursos, entregar para o cidadão suzanense uma troca maior daquilo que ele paga de imposto e daquilo que ele precisa receber de serviço público da municipalidade da cidade. Interessante isso, Robson. E a gente queria também saber, você anunciou sua pré-candidatura à prefeitura, mas já tem um partido definido? A gente já tem um partido já que já aderiu à nossa ideia e nos dá a legenda a ser candidato, mas a gente está construindo uma base com outros partidos. Sim. Então eu só não vou te falar o partido agora, porque eu também não sei ainda qual será o partido, mas eu falo, meu partido é a cidade de Suzano, meu partido é o cidadão suzanense. Então o partido ele vai ajudar, mas para mim na política o importante não é o partido, não é a briga das ideias do campo. Sou direita, sou esquerda, vão brigar e aí famílias brigam, amizades acabam, porque um defende o Bolsonaro, o outro defende o Lula, e aí cada um tem a sua razão e eles brigam e a gente perde energia brigando nisso, quando a gente deveria colocar energia onde? Em programas onde a gente vai levar educação, saúde e segurança para as pessoas. É energia naquela coisa boa, na proposta, no trabalho. Então, o nosso partido é a cidade de Suzano, nosso partido é levar uma ideia nova da política e efetividade nos recursos. E Robson, a gente sabe, infelizmente, a gente sabe desse tipo de situação, mas Suzano já tem um histórico de vários anos em que alguns pré-candidatos se colocaram na disputa e depois
por alguma razão, por alguma coisa de bastidor ali, perderam sua legenda e acabaram não saindo. Você acredita que sua candidatura está garantida? Você fará de tudo para sair candidato esse ano? Ou ainda bate aquele temor, às vezes, de, nossa, e se acontecer uma coisa assim? Olha, eu acredito que eu vou ser candidato, não me bate temor nenhum. Obviamente, se as pessoas procurarem um caminho de tirar uma candidatura que é digna, que é uma candidatura com um propósito de ajudar as pessoas, e tirarem a minha candidatura pelo tapetão, a gente vai brigar no mesmo nível, né? Então, assim, eu não sou inimigo de ninguém, não vou brigar com ninguém, mas não mexa comigo, não mexa com aqueles que eu protejo. Então, acho que até aí, para todos os outros candidatos, se eles tiverem o espírito mesmo, todos os outros, de democracia, de proposta, de levar para as pessoas aquilo que é proposta, acho que ninguém vai fazer nada contra ninguém. Da minha parte, eu não vou atrapalhar nenhum pré-candidato, não vou fazer nada contra. Quanto mais candidato tiver, melhor para a cidade, as pessoas vão conhecer mais pessoas. Então, da nossa parte, a gente não vai trabalhar em hipótese nenhuma. Se tentarem, nós vamos trabalhar e com a força que querem, eles vão receber a força do efeito contrário também, caso aconteça isso. Mas eu acho que ninguém vai fazer isso comigo e acho que eu também não vou fazer com ninguém e os outros também não vão fazer entre si. Acho que o debate tem que ser nas ideias e... Assim, vou falar uma coisa para você. Como que eu posso falar mal do Rodrigo Achiuchi, prefeito? Eu sou 7 anos aqui, eu apoio o governo dele. Sim. Né? Eu gosto do Rodrigo. O Rodrigo é um fantástico gestor. Ele vai ser deputado federal, vai ser muita coisa aí pela frente. Então, assim, até se eu brigar com ele, eu viabilizo até o meu futuro político, né? Porque a gente vai defender novas ideias. O Rodrigo é um excelente gestor. O Pedro Ishi, né? Eu conheço a Débora, que é a esposa dele, há muitos e muitos anos. A família da Débora, o Eduardo, a avó da Débora, a dona Georgette, é amiga da minha avó, da minha família. Não tem como eu brigar, né? Se eles quiserem brigar comigo, tudo bem, mas eu não tenho como brigar com eles. Eles estão, assim, são amigos, né? A Gerício, o prefeito da academia, sou amigo deles há muito tempo. A gente não fala de política? Não, a gente não fala. Mas, assim, eu não tenho como brigar com eles. Uhum. Eu não sou amigo do Marcelo Cândido, não falo com o Marcelo há pelo menos 8 anos. Mas, assim, não tem como brigar. Não vou brigar com ninguém, nós vamos levar ideias, né? Mas, assim, sobre o Rodrigo, que é hoje o prefeito, a gente não tem como falar nada. A gente vai só disputar a eleição, mas a gente não, da minha parte, não tem guerra, não tem nada. Tem troca de ideias. E, Robson, até foi um ponto interessante que você falou. Eu falei do Rodrigo e falei da Débora, né? Mas eu tenho infinitos amigos na administração, né? Sim. A gente não vai brigar com ninguém. E até assim, você disse essa questão de você foi apoiador do governo do Rodrigo Achiuchi por 7 anos. Claro que como você já destacou, não é porque você é pré-candidato que agora eu sou inimigo, que sou contrário. Mas há uma ruptura, né? Mas tem uma certa ruptura ali, porque é natural. Houve isso agora, por exemplo, do vice-prefeito Valmir Pinto, que também se colocou como pré-candidato. Eu queria saber como você falou, você disse que houve essa virada de chave. Como houve isso a ponto de você falar assim, chegar assim, você chegou a conversar com o prefeito, prefeito, vamos ter que ver de certa forma essa ruptura, porque eu quero ser pré-candidato. Como é que ocorreu isso? Não cheguei a conversar com o prefeito, a ruptura houve porque assim, a gente tem uma hora que a gente tem que decidir o caminho da gente. Então eu vou falar da minha família, eu, a Marina e o Ivan. O Ivan ficou com a gente até os 18 anos em casa, eu brincava assim, o Ivan vivia no rabo da saia da mãe. De repente o Ivan foi para São Paulo, morar em São Paulo, né? Ele arrumou a namorada dele, ontem à noite estava ele ligou para mim, para a Marina, ele estava fazendo janta, né, com a namorada, e assim, ele virou homem, ele mudou a vida dele, ele não vai mais fazer as coisas que a gente fazia junto antes, né? Fica uma história de muito carinho, de muito amor, mas ele toma a vida dele, vai tomar o caminho dele, né? Então, e esse caminho, obviamente, não deixa a gente feliz, né? Porque a gente fica chateado, ele tá junto com a gente, né? Todo dia. A Marina chorava quando levava o Ivan para São Paulo, voltava chorando de São Paulo. Depois, quando ela melhorou, quem chorava era eu. Voltava super chateado, porque é um passarinho que sai do ninho. Sim. E aí, do Rodrigo, não foi uma decisão fácil. Eu gosto do Rodrigo, né? Gosto da administração dele, não vou falar mal deles, nada. Mas assim, eu tinha que tomar meu caminho, seguir minha vida. E aí, fácil não foi. Conversei com o Rodrigo? Não conversei.
Mas é uma decisão do coração. O coração me trouxe nesse momento. Sim. Assim, tudo aconteceu rapidamente, mas é tudo fruto de uma história de vida. De uma história de vida que eu tenho. Desde quando eu era criança, ia comprar cachorro-quente na frente do Hospital São Sebastião, que é o Santa Maria hoje. Minha mãe me dava o dinheiro, ia comprar lá um cachorro-quente, aí eu pegava parava na banca de jornal, via lá o Diário de Suzano, via lá Valdemar da Costa Filho, Estevão Galvão de Oliveira, grandes prefeitos, falava, nossa, como esses homens são, né? Como eles podem mudar a vida das pessoas, né? Pô, um dia, será que eu vou conseguir chegar a ser um grande político? Então passa por essa história, depois passa do meu tempo de Marques Figueira, que eu estudei, passa pela minha juventude. Tem um grande amigo meu, que ele sempre fala, né, que é o Dr. Ernesto Takahashi, é um grande ele é otorrinolaringologista de São Paulo, um grande amigo, e ele sabe desse meu sonho desde quando eu era pequenininho, ele brinca comigo e sempre fala até hoje, né? A gente fala sobre isso. Então, assim, passa por isso, passa pela minha história no Marques Figueira, passa pela minha história na faculdade. O sonho começou a se tornar realidade quando os meus alunos começaram a falar para mim, professor, por que o senhor não tenta? Professor, por que o senhor não vai? Né? Isso foi, né? Aí passa pelas pessoas do dia a dia, os empresários que a gente ajudou. A gente tem lá o escritório de contabilidade, mas o lucro, o dinheiro é fundamental na vida de qualquer um. Mas ele é consequência daquilo que você faz. Então a gente também, nessa trajetória, quantos e quantos empresários nós ajudamos de coração, e esses empresários falam, Robinho, por que você não tenta, né? Então, isso foi tudo, a família, minha mãe, então todo mundo falando pra gente caminhar com isso, né? Os amigos, muitos amigos. Então, do jeito que eu falei que tem os amigos que vão falar lá, né, no ouvidinho, olha, prefeito, o Robinho não sei o quê, que é tudo mentira. Tem os amigos do bem que falam, pô, Robinho, vai sim, né? Caminha com suas forças. É uma batalha super difícil, sim, né? Mas a gente tem que batalhar. Sim, e numa batalha tem muitas estratégias. E a gente queria saber, a gente sabe que hoje numa eleição as redes sociais são algo importantíssimo. A gente sabe de prefeitos e até as eleições federais para presidente, né, em 2022, muito foi influenciado pelas redes sociais. E você acredita que a sua performance, que é muito boa nas redes sociais, pode ajudar na sua pré-candidatura como prefeito? Olha, acho que as minhas redes sociais me proporcionar, a rede social também, as redes sociais foram também importantíssimas para a gente atingir mais pessoas e me levar também a essa definição de ser pré-candidato, né? As redes sociais são fundamentais, é assim, ó, eu tenho estudado bastante, muito, então tem muita estratégia boa pela frente aí, tem um caminho bem legal, a gente tem, não sou somente eu, são várias pessoas aí, nesse grupo, onde o estudo, a estratégia é fundamental para a gente entregar nas redes sociais aquela mensagem que vai ser necessária para o cidadão parar e pensar, quem que é esse cara? Será que eu posso votar nele? Isso que a gente quer colocar. Será que a proposta dele é boa? Isso que a gente quer colocar. Uhum. Então as redes sociais são fundamentais para a democracia. Sim, claro. E Robson, a gente já está caminhando para o final. O papo tá legal aqui. Tá legal, né? É sempre bom. É sempre bom. Hoje o assunto foi tanta economia, quando a gente fala também é gostoso, tem um bate-papo legal. Mas eu queria que você falasse assim, Robson, qual a sua ideia de cidade? Tem pessoas, igual você falou, tem pessoas que ainda não te conhecem. O que você diria para elas? Falar assim, tá bom, mas eu quero saber o que você quer para Suzano. Qual a sua proposta para Suzano? Qual o principal recado que você daria à população de Suzano que quer conhecer a sua pré-candidatura? Primeiro que nós vamos construir um plano de governo. Esse plano de governo vai ser representado por notáveis da cidade de Suzano. A gente vai colocar nesse grupo que vai desenvolver o plano de governo pessoas que são notáveis para a sociedade, e veja, notáveis não são aqueles que são notáveis por conta da sua qualidade intelectual ou por conta da sua qualidade financeira. Notáveis são pessoas como líderes comunitários da cidade que nunca tiveram oportunidade e vão ter com a gente de construir um orçamento, um plano de governo, né? Um plano de governo que vai ser a base para o PPA, que é o plano plurianual, que vai ser base para a lei orçamentária anual dos anos seguintes e da LDO. Então, primeiro nós vamos construir um plano de governo com pessoas da sociedade,
de diversas áreas da sociedade que vão nos ajudar a criar um plano. E esse plano, a gente vai trabalhar tão democraticamente que esse plano vai entregar não o meu sentimento do que a cidade precisa e deve ser, o sentimento dessas pessoas. A gente vai representar efetivamente as pessoas, o sentimento das pessoas. Obviamente que a gente vai dar o nosso norte, né? O nosso caminho. E o nosso caminho é uma cidade mais tecnológica, uma cidade mais justa, uma cidade mais segura, uma cidade onde o cidadão consiga ter mais benefícios da administração pública, não somente a municipal, benefícios do Estado e da União. Porque às vezes, o que acontece? Tem um cidadão que está passando dificuldade e tem um benefício do governo federal que ele pode pegar. Sim. Ele não pega por falta de informação. Sim. Mesma coisa do Estado. Então, a gente entregar uma cidade mais tecnológica, mais segura, mais saudável, né? Onde as pessoas vão efetivamente... E as pessoas vão achar que eu sou louco, hein? Nós vamos fazer um plano de governo, né? Que a gente precisa, a Justiça Eleitoral pede, um plano de governo com a ideia dessas pessoas, e nós vamos utilizar a inteligência artificial, porque as pessoas hoje falam da inteligência artificial pro lado negativo, né? Que eles reproduzem vozes, eles fazem conteúdos que são para trabalhar fake news e agressões. Não, a gente vai usar a inteligência artificial para construir um plano de governo com muita tecnologia. Porque, ó, não adianta a gente falar também, né, Walter, falar de tecnologia, e aí você quer escutar as pessoas. Mas às vezes as pessoas não têm o dinheiro para sair lá do Miguel Badra, ou lá das Palmeiras, da 5ª divisão, da 4ª divisão, para chegar no centro da cidade, porque não tem dinheiro e não consegue dar ideia. Mas quando você coloca tecnologia ali, que ele pode mandar uma mensagem para você com a sua ideia, e você começa a compilar muitas ideias num sistema de inteligência artificial, você consegue entregar isso que eu estou falando, uma cidade mais tecnológica. Porque as pessoas hoje, ó, não é possível, né, Walter, ou Léo? Você compra comida pelo iFood. Você pega táxi pelo telefone. Você compra tudo pela internet. Né? Você quer comprar um parafuso, você usa o celular para tudo. Né? Não é possível que a gente não possa ter um aparelho na mão de um cidadão e uma tecnologia para o cidadão conversar e se conectar. A conexão das pessoas hoje se faz principalmente pelas tecnologias. Né? Então, a grande riqueza do mundo hoje não é o petróleo, né? São os dados. E a grande riqueza do município não é, na minha cabeça, não é o quanto ela arrecada. Está arrecadando 1.436 bilhões, para mim. Isso, nós já falamos aqui, é muito dinheiro, mas tem muito mais despesa do que isso. Sim. A riqueza é a gente conseguir conectar as pessoas se conectando numa cidade onde elas vão poder ter ali a sensação de uma cidade mais justa, mais segura, mais democrática, porque quando o cidadão opina, ele consegue ser mais feliz, né? A gente passa a responsabilidade para o cidadão. Às vezes, a gente põe a responsabilidade só para o prefeito ou para o vereador, né? Mas eu elegi o prefeito e o vereador, mas não cobro ele, não acompanho nada, né? Então, como que você quer a tua rua asfaltada se você não manda pelo menos a demanda para o prefeito? Óbvio que o prefeito tem ali as demandas dele, né? Tem um planejamento, mas se ele não tiver alguém cobrando e orientando, né? Assim, e aí eu digo alguém do externo. Então, a gente quer isso, uma cidade mais justa, tecnológica, com mais segurança, com mais saúde, e esse é o nosso propósito. Mas lembrando, a construção vai ser de notáveis pessoas da sociedade suzanense, líderes comunitários, estudantes, donos de empresas, políticos. A gente vai convidar todo mundo. Eu já tenho, né? Eu já tenho, Walter, né, Léo? Eu já tenho. Vou convidar. Pode me ajudar num plano de governo? Eu sei que eu sou aqui o mais fraco da cadeia política. Eu sou o mais fraco, né? Mas deposita na gente aqui a sua esperança de uma cidade mais justa, e vamos juntar isso daqui, porque nós vamos criar um programa mais eficiente. E assim, ó, quando você faz um PPA, quando você faz um plano de governo, escutando a sociedade, utilizando inteligência artificial, levando para o seu PPA, para a sua LDO, para a sua LOA, você vai lá na frente, quando o tribunal vir analisar o IGM do município, e vai ver que o recurso foi muito melhor aplicado do que antes, porque você conseguiu colocar participação popular, tecnologia e pessoas junto, e aí gera o resultado que as pessoas precisam, né? Que é melhorar a vida do suzanense. Robson, muito obrigado.
Foi um prazer te ouvir falar sobre tudo isso. Foi um prazer conversar com você mais uma vez. Eu abro esse espaço para você fazer suas considerações finais. Obrigado, Léo. Eu agradeço você, agradeço o Walter e a Neuza pela oportunidade de estar aqui. Agradeço muito os seguidores do Suzano Hoje e os internautas que vão nos assistir nos próximos dias aí. E deixar uma mensagem. A mensagem é assim, nós não somos inimigos de ninguém da classe política. A gente veio para trazer uma nova opção para o cidadão suzanense, para o eleitor suzanense, de uma nova ideia de política, de uma nova ideia de cidade, e a nossa ideia é entregar o amor para as pessoas e receber esse amor de volta e entregar para toda a sociedade uma cidade mais democrática. Lembrando, não sou inimigo de nenhum político da cidade, nós vamos caminhar com um grupo de ideias. Robson, eu agradeço por essa entrevista, agradeço por esse bate-papo, agradeço pela sua presença e também agradeço você que nos acompanhou até o final dessa entrevista. Meu muito obrigado e até a próxima.